Olá, seja bem-vindo ao episódio 306 de E o Resto é História, com os dois do costume, Rui Ramos, João Miguel Tavares. Nós temos vindo a acompanhar, ao longo do último ano e meio, mais coisa menos coisa, os principais acontecimentos do 25 de Abril e do período revolucionário que se lhe seguiu. Um desses acontecimentos importantes ocorreu no dia 19 de maio de 1975, portanto faz agora 50 anos, e é o chamado caso República. O jornal República tem esta triste ironia na sua história. Ele foi fundado em 1911 por António José de Almeida, uma das grandes figuras da Primeira República. Conseguiu resistir durante todo o Estado Novo como o grande jornal da oposição a Salazar, mas não foi capaz de resistir ao período revolucionário que se seguiu ao 25 de Abril, acabando por encerrar em janeiro de 1976 devido a conflitos internos de cariz político ou partidário e ideológico. Mas alguns meses antes disto, portanto em maio de 1975, o República foi tomado por trabalhadores afetos ao PCP e à extrema-esquerda que discordavam da sua linha editorial, que era próxima do PS. A Comissão de Trabalhadores ocupou as instalações e informou os jornalistas que quem saísse não poderia voltar a entrar. No exterior do edifício, o PS organizou uma manifestação de apoio à antiga direção, tendo ficado famosa uma fotografia, uma imagem do diretor Raul Rego na varanda de punho no ar. E a verdade é que a direção do República caiu mesmo, incluindo Raul Rego, que tinha um enorme historial de resistência à ditadura. O caso teve uma grande repercussão internacional por se tratar de um ataque à liberdade de imprensa por parte de um regime que tinha prometido a democracia. A minha pergunta para ti é esta, Rui. Se o PCP já controlava, por essa altura, boa parte da comunicação social em Portugal, para que mais esta ocupação do jornal República, que ainda por cima era um grande símbolo da resistência e da oposição ao Estado Novo? Em termos de marketing político nacional e internacional, não parece ter sido uma grande jogada. Porquê isto? Pois, se calhar não era uma jogada de marketing, era mesmo uma jogada de poder. mas vamos tentar perceber. Mas essa é a questão. Isto é porquê? Exatamente. Isto é, controlando ou tendo um ascendente na maior parte da comunicação social, como tinha em maio de 1975 o PCP, porque é que deixou pelo menos acontecer o caso República. E a fórmula que eu estou a adotar é uma fórmula que tem a ver com a ambiguidade a ambiguidade da situação, uma ambiguidade que talvez seja também organizada, quer dizer, isto é de Rui, já reparaste que nós estamos a falar de factos há 50 anos e cada vez que falamos destes fatos, seja aos 11 de março, ou aos 25 de novembro, ou ao caso República, eu fico sempre com a sensação que nós não sabemos realmente o que é que aconteceu com toda a certeza. E às vezes é difícil, quer dizer, porque temos várias perspectivas e também aqueles que estiveram envolvidos nos acontecimentos, eles próprios têm noção diversa do que estavam a fazer. E, portanto, quando falamos com eles, vêm histórias diferentes, algumas que se podem encaixar, outras que não dá mesmo para encaixar. É um Lego com peças que não se encavalitam umas nas outras. Achas que a pergunta do Pôncio Pilatos, o que é verdade? O que é verdade? É realmente uma pergunta difícil de responder. Este não é o único caso. É uma pergunta ninguém lhe respondeu na altura. Ninguém lhe respondeu, ficou em silêncio. Ficou em silêncio, embora depois o resto do Evangelho dá a ideia do que é que... embora também também haja interpretações sobre o sentido dessa pergunta de Pilatos, se era uma expressão irónica também, do género, o que é a verdade. Quer dizer, mas repara, só para dizer, isto não é apenas característico das situações do período revolucionário de 1974-75, é característico de uma grande parte das situações históricas. Há várias interpretações. É por isso que por isso que a tua profissão é tão gira. Não, e é por isso também que é uma profissão que não acaba numa determinada geração. Quer dizer, no sentido em que não vamos deixar a história completamente feita, ou vamos deixar a história feita à medida daquilo que conhecemos e que conseguimos pensar, mas outra geração de historiadores vai olhar para os mesmos acontecimentos e vai ver coisas diferentes, vai construir outras interpretações, às vezes melhores, outras vezes piores. Mas tentar perceber um bocadinho o que é que estava em causa. Eu acho que isso é mais importante. E temos de começar por uma coisa muito básica, mas que vale a pena talvez referir, é que a Revolução de 25 de Abril de 1974 aconteceu num mundo antes da internet
E quando a televisão e a rádio não estavam ainda liberalizadas, portanto havia uma única estação de televisão, a Rádio-Televisão Portuguesa, a RTP, e 3 estações de rádio nacionais, a Emissora Nacional, a Rádio Renascença e o Rádio Clube Português. Portanto, um universo completamente diferente do universo de comunicação atual. E dessas, o que é que estava controlado pelo PCP e pela extrema-esquerda? Já vou responder a essa questão. Havendo estes órgãos de comunicação, isto é, a televisão, a rádio, apesar de tudo, a maior parte das pessoas recebia as notícias através dos jornais diários em papel. Porque os espaços noticiosos, quer na televisão, quer nas rádios, eram muito pequenos. Portanto, não havia rádios de notícias nem canais de notícias. Os noticiários da RTP tinham um quarto de hora ou menos, quer dizer, e os da rádio também eram muito pequenos, quer dizer, portanto, quem queria saber notícias, análise de notícias, comentário, tinha de recorrer aos jornais em papel, de que havia imensos, isto é, imensos jornais diários, quer em Lisboa, quer no Porto. Já falámos aí da situação da imprensa nos anos 70, antes da Revolução e depois da Revolução. E são os militares do movimento das Forças Armadas os primeiros a dar muita importância aos meios de comunicação. No dia 25 de abril de 1974, eles vão usar as rádios para transmitir senhas da revolta, isto é, senhas que vão alertar os outros conspiradores que é o momento de avançarem, nos planos de ação do próprio movimento das Forças Armadas em Lisboa, entre os alvos principais está a RTP e estúdios de rádio como os do Rádio Clube Português. O Rádio Clube Português que o movimento das Forças Armadas torna na sua estação emissora, na estação emissora do seu posto de comando. Quer dizer, isto dá uma ideia da importância dos meios de comunicação num golpe militar. Isto é, os militares do movimento das Forças Armadas não se limitaram a ocupar os ministérios, o quartel-general, o aeroporto, esses alvos. Isto é, os meios de comunicação, a RTP e as rádios, são alvos tão importantes como estes. Portanto, dá uma ideia da importância, aliás, que num próprio meio militar se dá à comunicação, à ideia de comunicação. Os próprios militares têm jornais, têm rádios, por exemplo, e estão muito atentos à ideia de propaganda, até mesmo pela guerra que tinham conduzido em África nos anos 60 e no princípio da década de 70. E a partir do dia 25 de abril de 1974 e durante o período revolucionário dos anos 1974-75, todos os grandes confrontos militares passam por tentativas de conquista da RTP e das rádios em Lisboa. É basicamente uma das coisas mais importantes. Uma parte das pessoas conhece ou lembra-se daquilo que aconteceu no dia 25 de novembro de 1975, nessa tarde. É uma disputa da RTP, e é quando a RTP muda de mãos que se tem a sensação que há alguém que vai ganhar. Quer dizer, quem conquista a RTP geralmente dá a ideia de que, bem, nós estamos a dominar a situação. Mas, por exemplo, o mesmo aconteceu a 11 de março, com uma parte dos alvos daqueles que se revoltaram a favor do general Spínola, eram também os órgãos de comunicação, e a mesma coisa acontece no 28 de setembro de 1974, que também há uma disputa dos órgãos, sobretudo da RTP. Portanto, é muito importante controlar a comunicação, não apenas pelo modo como se pode usar a comunicação para transmitir mensagens, para persuadir, mas sobretudo para dar esta impressão de domínio, de poder. Quer dizer, quem manda na RTP basicamente manda no país. É assim que as pessoas sintonizam a televisão. Quem está na RTP é sinal de que está a mandar no país. Portanto, desde o 25 de abril de 1974, desde esse dia, é mais ou menos a impressão que se tem em Portugal. E depois, claro, o próprio programa do movimento das Forças Armadas dá muito importância, ao mesmo tempo que prevê a abolição da censura e do exame prévio, que existia sob o Estado Novo, prevê imediatamente um certo controle da imprensa, através, por exemplo, de uma comissão ad hoc para a imprensa, para a rádio, para a televisão,
e para os jornais, diz de caráter transitório, mas que vai funcionar. Isto é uma das coisas que vai funcionar, além do controle da emissora nacional e da Rádio e Televisão Portuguesa. Portanto, o primeiro desenvolvimento em termos de comunicação a seguir ao 25 de Abril é esta nomeação de comissões administrativas de oficiais das Forças Armadas para dirigirem a RTP e a emissora nacional. E estas comissões administrativas, a partir daí, vão mudar as chefias, vão suspender funcionários, vão decidir a programação. Portanto, a RTP e a emissora nacional tornam-se praticamente órgãos das Forças Armadas para estes efeitos. Isto é, o controle das Forças Armadas. E no caso dos jornais e dos outros órgãos de comunicação de propriedade privada, há, portanto, esta comissão ad hoc que vai sujeitar esses órgãos de comunicação a multas, a suspensões. Portanto, há jornais suspensos logo em 1974, sempre ao abrigo de limitar atividades contra-revolucionárias ou reacionárias. Isto é, portanto, esta comissão ad hoc da imprensa torna-se verdadeiramente uma comissão de controle da imprensa a seguir, da comunicação social a seguir a 1974. Mas, além disso, há um outro processo que é talvez ainda mais importante no caso dos jornais e dos órgãos de comunicação de propriedade privada. É que são os ativistas de esquerda e os ativistas organizados que existem nessas empresas que vão, nos dias a seguir ao 25 de abril de 1974, tentar tomar o poder nesses jornais e nessas rádios. A maior parte desses ativistas são ativistas do PCP e da extrema-esquerda, são aqueles que estão mais organizados. E o que é que eles vão fazer? Vão estabelecer comissões de trabalhadores nas redações ou nas tipografias. Atenção, os jornais impressos, diários, nesta época, têm estas duas grandes dimensões, quer dizer, uma dimensão jornalística propriamente dita, a redação, e depois as tipografias, porque a maior parte dos jornais são impressos em tipografias próprias. Portanto, às vezes dentro do mesmo edifício. Às vezes dentro do mesmo edifício. No caso do Diário de Notícias, no edifício clássico. No caso do Diário Popular, também, noutros casos. Quer dizer, portanto, a empresa jornalística é uma empresa industrial. Isto é, tem também uma grande tipografia e, portanto, por vezes até tem mais tipógrafos do que jornalistas. E, portanto, tanto os jornalistas como os tipógrafos vão ser o meio através do qual os ativistas da extrema-esquerda vão tomar conta dos jornais, por exemplo, forçando a demissão dos diretores e até dos administradores dos jornais. Porquê é que isto foi possível? Isto foi possível por duas vias. Por um lado, porque entre os jornalistas, em 1974, há muitos recém-licenciados e estudantes universitários. Isto é, gente que está a estudar na universidade e ao mesmo tempo são jornalistas, estão a trabalhar nos jornais. E, portanto, vêm das universidades e as universidades são meios, em 1974 e nos anos anteriores, incrivelmente politizados à esquerda. Isto é a esquerda que domina completamente e as organizações de esquerda que dominam as universidades, ainda sob a ditadura. E quem vem de lá, e aqueles mais politizados e mais militantes e mais ativistas, geralmente é de esquerda e está nestes jornais. E, portanto, tem ligações a organizações de esquerda, está organizado e imediatamente toma a iniciativa nestes dias a seguir à Revolução. Por vezes também, segundo alguns memórias e depoimentos, aproveitando o facto de muitos daqueles jornalistas que tinham anteriormente, digamos que, colaborado com a ditadura, a melhor maneira de garantirem os seus lugares e as suas carreiras é darem uma grande volta e passarem-se para a esquerda e para a extrema-esquerda, e aí ficam... e, portanto, há muitos casos desses, quer dizer, de gente que parecia assim muito... conformada com o regime antes do 25 de abril de 1974 e que uns dias depois aparece como um esquerdista exaltadíssimo e, portanto, também ajuda a este ambiente de tomada do poder nos jornais por comissões, por organizações ou de tipógrafos ou de jornalistas ligados à esquerda. E, além disso, no caso dos tipógrafos, que são frequentemente a maioria dos empregados dos jornais, nós estamos numa época de inflação,
numa época de conflitos laborais, e, portanto, é muito fácil suscitar aí movimentos de contestação das administrações certo. E das direções. Não precisava necessariamente, estás tu a dizer, de ser uma contestação do conteúdo, porque, quer dizer, o conteúdo também existiria essa contestação, mas as condições laborais, sim, pedir salários maiores, era suficiente. Ou horários de trabalho. Isto é, não era preciso dizer vamos tentar tomar o jornal para impor uma linha de esquerda. Não, vamos correr com a administração que não quer aumentar os salários, quer dizer, ou que está a resistir a aumentar os salários. Vamos, enfim, portanto, há essa possibilidade de, digamos, suscitar movimentos de contestação da direção e da administração sem ser necessariamente ter uma bandeira partidária, uma bandeira ideológica, isto é, através da contestação das condições de trabalho, por exemplo. E, portanto, os trabalhadores conseguiam, de facto, sanear direções e administrações. Faziam greves, ocupavam os edifícios e depois tinham as Forças Armadas, o movimento das Forças Armadas, geralmente apelavam para o movimento das Forças Armadas e nesses meses de maio, junho de 1974, em muitos casos, o movimento das há delegados do movimento das Forças Armadas que vêm a estas empresas como árbitros, tentar arbitrar, instalar novos administradores, novas direções apoiadas pelos trabalhadores. Portanto, há uma tomada do poder nos vários órgãos de comunicação por gente de esquerda, associada sempre a conflitos laborais, quer dizer, é sempre com reivindicações laborais, contestação da linha editorial, são os alibis usados por grupos que depois nitidamente estão associados quer ao PCP, quer às organizações marxistas-leninistas, organizações de extrema esquerda. Portanto, há saneamentos de diretores, saneamentos de conselhos de administração e depois, claro, a Junta de Salvação Nacional ou o Movimento das Forças Armadas estabelecer novas direções, novas administrações. Depois, mais tarde, vai haver a lei de imprensa, proposta em setembro de 1974 e depois publicada em fevereiro de 1975, que vai institucionalizar os chamados conselhos de redação. E, portanto, digamos, no caso dos jornalistas, institucionais, este poder das redações perante a direção editorial e perante as administrações. Mas, verdadeiramente, estes conselhos de redação em 74, 75 ainda não têm tanta importância assim devido ao facto de se recorrer constantemente aos plenários de trabalhadores. Esse é digamos que é o meio mais utilizado por estes ativistas na imprensa para tomar conta convoca-se um plenário de trabalhadores, demite-se o diretor, demite-se a administração, arranja-se novos Muito bem. Novos diretores, novos administradores. Sim. Rui, tu estavas-nos aqui a explicar o papel também do próprio MFA no meio deste processo. E a situação da imprensa no ano de 74, portanto, fim da censura, mas a verdade é que o movimento das Forças Armadas, através da Comissão Ad Hoc, disciplina a imprensa, aplicando multas, suspendendo e proibindo jornais, e depois há o papel destes movimentos dentro das redações, dentro das tipografias, que também contestam, conseguem expulsar não apenas diretores e administradores, mas também jornalistas, colunistas, este senhor não pode escrever. Os tipógrafos recusam-se a imprimir o jornal se este senhor escrever, no jornal. E, portanto, há vários casos desses que o diretor tem de dizer, desculpe, não pode escrever porque os tipógrafos não aceitam, não. E, portanto, deixa de haver censura à imprensa e passa o tipo de censura à imprensa que havia sob a ditadura e passa a haver uma nova censura exercida ou por jornalistas, ou por tipógrafos, ou pelas comissões ad hoc do movimento do movimento das Forças Armadas. E, claro, no fim de 1974, o poder do MFA coincide, está muito em sintonia com um ascendente do PCP e, portanto, a impressão que se tem no fim de 74, no princípio de 1975, é de controle da comunicação social pelo PCP e pela extrema-esquerda. E as exceções são muito poucas. Entre os jornais diários em Lisboa é o República, que é dirigido por Raul Rego, do Partido Socialista, o Semanário Expresso, Francisco Pinto Balsemão, que é um dos dirigentes do PPD,
e a Rádio Renascença da Igreja. Portanto, há muito pouca coisa já que não está dominada desta maneira. Um diário, maneira. Um semanário, uma rádio. Sim, mais ou menos. Eu tinha perguntado no início, o Rádio Clube Português também... Está também controlado, até porque está a depender financeiramente já do Estado. Quer dizer, o Estado já adiantou dinheiro. Ainda há esse problema acrescido, não é? Que há uma inflação que dispara. Sim. Aliás, nessa altura há publicações que são mesmo obrigadas a fechar. Porque com os custos galopantes nós estamos a falar de uma época de grande inflação, a seguir a 1973, e que se vai prolongar até meados dos anos 80, ou fim dos anos 80. E depois, neste panorama, portanto, este é o panorama no princípio de 1975, quer dizer, esta ascendência do PCP coincidindo alinhada com a ascendência do MFA, do Movimento das Forças Armadas, e de fações do Movimento das Forças Armadas alinhadas com o PCP e com a extrema-esquerda. Neste ambiente ainda se vai dar a nacionalização dos bancos em março de 1975, que tem um grande impacto na imprensa. Porquê? Porque uma grande parte dos jornais, dos grandes jornais, são, nesta altura, propriedade dos bancos. A banca tinha investido na imprensa antes de 1974. Isso não tinha acontecido por acaso. Tinha acontecido por um certo incitamento do governo de Marcelo Caetano. O governo de Marcelo Caetano que mantém ainda no horizonte a ideia de uma liberalização e, portanto, de um fim da censura. Preocupa-se com como é que nós vamos controlar a imprensa depois do fim da censura. Isto é, acabamos com a censura e depois como é que vamos controlar a imprensa? E a ideia era clara, e a solução foi óbvia. Era pedir a grandes grupos económicos que nesta altura estavam associados a bancos ou tinham o seu centro em empresas bancárias e que eram geralmente favoráveis ao governo, ou estavam ligados ao governo, para comprarem os jornais e, portanto, não era preciso censura. Através dos proprietários de jornais, estes bancos, o governo podia controlar mais ou menos a imprensa. E é isso que se faz em 1971, 72, 73. Isto é, a banca vai investindo nos jornais, vai comprando jornais, só que o efeito disso não vai ser favorecer o Estado Novo, que acaba em 25 de abril de 1974, mas favorecer o movimento das Forças Armadas, o PCP, a extrema-esquerda, quando são eles que depois nacionalizam a banca e ficam com esses títulos todos nas mãos. E ficam com isso tudo. Isto é o Século, o Diário Popular, o Jornal de Comércio, o Comércio do Porto, a Capital, o Diário de Lisboa. Isto é, os grandes títulos da imprensa portuguesa, de repente estão nacionalizados, estão na órbita. E a maior parte deles já estava na órbita do PCP e da extrema-esquerda através daquelas tomadas de poder, através dos tipógrafos e através dos jornalistas, mas depois, enfim, com nacionalizados, propriedades do Estado, então é consagrado o domínio do PCP. O caso do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias já dependiam da Caixa Geral de Depósitos e, portanto, já são jornais praticamente nacionalizados antes. Portanto, quase todos eles, repito, já estavam na esfera do PCP, através do controle da redação e das tipografias, mas depois, com as nacionalizações, esse domínio é consolidado e ficam, então, pouquíssimos de fora. 1º de janeiro, República, 1º de janeiro no Porto, o Diário República em Lisboa e o Expresso também, o Semanário Expresso também em Lisboa. E aqui, isto acontece no momento em que o confronto entre o PCP e o PS se reacende a seguir às eleições de 25 de abril de 1975. Já tinham havido um episódio de confronto em janeiro de 1975 por causa da chamada unicidade sindical, isto é, da existência de uma central sindical, a CGTP, de sindicatos únicos. O PS e o PCP tinham discordado. Era uma questão de controle dos sindicatos, controle político dos sindicatos. Portanto, o PS tinha contestado esta ideia de haver uma central sindical única e sindicatos únicos, queria pluralismo, liberdade sindical. O PCP não queria. O MFA está do lado do PCP, portanto, e do lado do controle que o PCP exercia sobre os sindicatos através da intersindical, da CGTP, portanto o PS tinha perdido essa batalha, mas depois o PS vem ganhar as eleições de 25 de abril de 1975 e a partir daí volta, apesar de ter havido um pacto entre o MFA e os partidos para que ninguém tirasse consequências políticas
eleições em termos de equilíbrios entre os partidos, mas a verdade é que o PS vai dizer, mas porque é que o PC e a extrema-esquerda hão de dominar os sindicatos, hão de dominar a imprensa, quando eles são minoritários no país. Sim. O PC tem 12%, nós temos 38%, e nós só temos um jornal e eles têm os jornais todos. Porque é isso. Portanto, o que tu estás a dizer é que este caso República que acontece em maio de 75 também já está muito influenciado pelas eleições de 25 de abril de 1975. É o confronto, é esse confronto entre o PS e o PCP e digamos, qual é o sentido daquilo que acontece no jornal República a 11 de maio? Basicamente, eu interpreto como um sinal do PCP a dizer ao PS: vocês têm tão pouco poder em Portugal que nenhum jornal conseguem ter. Uhum. Isto é, vocês ganharam as eleições, mas não mandam no país, não mandam nada, quer dizer. Na prática, nós podemos tirar-vos o jornal e vocês não podem fazer nada. Isto é, não mandam nada. Têm 38%, nós somos 12%, mas vocês não mandam absolutamente nada. Isto é, não são as eleições que determinam o processo revolucionário, é o MFA, e o MFA está connosco. Portanto, o que é que acontece exatamente? Mas é mais uma vez uma coisa ambígua, não é? É uma coisa muito ambígua. PCP, o PCP não vai tirar diretamente o jornal República ao Partido Socialista, nem sequer o MFA faz isso. Portanto, o que acontece é um conflito de trabalho. Certo. Mais uma vez, isto é, os tipógrafos, mais uma vez, muito numerosos e muito importantes nos jornais, que são impressos em tipografias próprias, contestam a linha editorial da direção, dizem que a linha editorial até nem é pluralista, porque é muito próximo do PS, portanto até em nome do pluralismo, e tomam conta do jornal, expulsando o diretor, Raul Rego, que era uma grande figura da resistência. Figura da resistência, da imprensa ao Estado Novo, de um jornal que tinha sido tolerado pelo Estado Novo, pela ditadura, desde a ditadura militar, em 1926 até 1974, portanto a oposição democrática, a antiga oposição republicana, manteve este jornal, o República, em Lisboa, um jornal fundado pelo António José de Almeida, que tinha sido Presidente da República, fundado em 1910, tinha sido o órgão do partido de António José de Almeida, mas que tinha sobrevivido e que tinha enfim, era um jornal que verdadeiramente não era muito lido, quer dizer, porque era um jornal velho, não tinha assim um aspecto muito novo comparado com os outros, mas era uma referência, quer dizer, era um jornal da oposição. Não atacava às vezes o governo, mas também não dizia nada a favor do governo. Portanto, se a ditadura, se quer Salazar ou Marcelo Caetano faziam qualquer coisa, inauguravam uma barragem, não havia notícia no República, quer dizer, não era. Portanto, enquanto nos outros jornais, o Sr. Presidente do Conselho, ali, não. E depois, claro, nas épocas eleitorais, quando a censura abrandava, fazia entrevistas, criticava o governo, etc. E, portanto, era este jornal que o Partido Socialista, ou pessoas do Partido Socialista, tinham comprado, basicamente, era propriedade deles, e é isto que perdem a partir de 11 de maio de 1975. Agora, os tipógrafos que tomam esta iniciativa, portanto, o pessoal que toma a iniciativa, não aparece como militantes do PCP, mas como uma vaga esquerda, uma vaga extrema-esquerda, quer dizer, aquilo não é claro. E o MFA aparece aqui na posição dúbia de 1974. Isto é, aparece para mediar o conflito entre a administração e os trabalhadores. Portanto, o MFA diz: há aqui um conflito entre a administração e os trabalhadores, nós vamos aqui, como árbitro neutral, tentar resolver este conflito. Quer dizer, portanto, isto é, o MFA, portanto, não restabelece a direção editorial, diz: não, vocês têm aí, há aí um problema, os trabalhadores não gostam disto, vamos tentar então resolver a situação. Portanto, o PCP vai dizer sempre que não tem nada a ver com isto. Isto é um conflito entre os trabalhadores do jornal e a direção. A direção. Às vezes admite que os trabalhadores podem estar a ser excitados pela extrema-esquerda, mas nada a ver com o PCP. O PS, obviamente, não aceita nada disto. Esta versão, isto é o que para o Partido Socialista o que está a acontecer só está a acontecer porque o PCP quer que aconteça. O PCP não quer que aconteça, estas coisas não acontecem, portanto aquilo está a acontecer, mesmo que o PCP esteja a deixar a extrema-esquerda,
os militantes de extrema-esquerda tomarem a iniciativa, eles só o estão a fazer porque o PCP está a consentir, porque senão o PCP tinha meios para desarmar esse género de iniciativa. Portanto, eles acham, para o Partido Socialista, se há ali extrema-esquerda, está a funcionar como uma vanguarda do PCP, e o que o MFA está a fazer, de acordo com o Partido Socialista, não é estar a ser neutral, mas está a dar cobertura à manobra do PCP ao não restituir o jornal aos proprietários. Isto tudo faz muito lembrar aquilo que vai acontecer depois na Rádio Renascença. Também é um conflito laboral de trabalhadores que vai tirar a rádio à Igreja. Mais uma vez, os trabalhadores são uma vaga esquerda, não se percebe o que é que são, e o MFA aparece a mediar, a tentar... Ou seja, é a mesma estratégia. É a mesma estratégia. No caso da Rádio Renascença, penso que é 18 de junho, não é? Sim, a partir de junho. Já tinha havido problemas anteriores, mas é a partir de 18 de junho. Portanto, há ali um padrão de atuação, há nitidamente um método de atuação que vem de 1974. Portanto, de usar ativistas, no caso do República, sobretudo entre os tipógrafos, portanto, os trabalhadores da tipografia, para tomar conta do jornal. Isto era clássico. Sim, tu disseste que o PS não aceitava nada disto. O que é que o PS fez? Bem, o PS o que vai fazer curiosamente, vai fundar outro jornal, quer dizer, que é o jornal do Caso República, que depois vai ter problemas, e finalmente outro jornal com o Raul Rei, que é A Luta. A Luta, que remete também para um título republicano, era o jornal de Manuel Brito Camacho, durante a Primeira República. Portanto, a questão é, bem, o PS não fica sem voz, quer dizer, digamos assim. Aliás, o PS, ao criar, por exemplo, A Luta, vai poder aproveitar do facto dos jornais nacionalizados vou usar a expressão, ocupados pelo PCP e pela extrema-esquerda. O que lhes vai acontecer em 1975 até é perder leitores, perder tiragem, serem considerados órgãos do governo, da situação, de uma espécie de nova ditadura. Por exemplo, no Norte, em julho de 1975, no Norte do país, quando há uma grande contestação ao poder revolucionário em Lisboa, uma das coisas que se faz é queima de jornais, quer dizer, como sinal de contestação da situação. Portanto, a imprensa estatizada não vai cumprir nenhum papel propriamente de persuasão ou de mobilização, não tem credibilidade. Aliás, isso vai comprometer imensos jornais que o século depois vai falir, precisamente porque são os grandes jornais em 1974 e que perdem os leitores completamente. Que não engolem a propaganda. Os seus leitores ficam fartos quando os veem como órgãos de propaganda do PCP e das fações do MFA que estão predominantes em 1975. Portanto, qual é o interesse, repito, qual é o interesse do PCP em que se tire o República ao Partido Socialista? A tese é que é simbólico, é sobretudo simbólico, é um sinal da relação de forças que o PCP está a dar. É um sinal ao PS a dizer: vocês não valem nada, quer dizer, vocês não têm poder absolutamente nenhum. Vejam isto, a gente tira-vos o vosso jornal e vocês não conseguem fazer nada. O MFA, que é quem manda em Portugal, está do nosso lado. E, portanto, vocês não podem fazer nada. E obviamente, isto não era uma lição só para o Partido Socialista, é uma lição para o país. A dizer, o Partido Socialista ganhou as eleições e nem consegue ter um jornal. Portanto, isso que tem. Nessa altura, tínhamos realmente uma liberdade de imprensa altamente limitada. Muito limitada, só não acaba porque o MFA, alinhado com o PCP, tem concorrentes com o MFA alinhado com a extrema-esquerda e depois com o MFA moderado do grupo dos 9 e, portanto, o PCP não está totalmente à vontade em 1975 e há e isso permite uma espécie de uma compensação do ascendente que o PCP e a extrema-esquerda têm na imprensa nacionalizada, que é feita através da imprensa regional, uma imprensa regional de diários, de semanários, muitos ligados à Igreja Católica. O MFA e a Comissão ad hoc vão tentar combater esta imprensa regional, por exemplo, aplicando multas enormes, suspensões de jornais, e recorrer também a um outro meio de limitar esta imprensa, que é o aumento do custo dos portes, uma vez que esta imprensa é sobretudo distribuída através do correio. Portanto, o governo decide aumentar os portes e isso para nitidamente para limitar o impacto desta imprensa regional, que é uma imprensa associada ao católico, à Igreja, uma grande medida à Igreja Católica, é uma imprensa de contestação da situação revolucionária em 1975. E depois, claro, há a criação de jornais, novos
jornais. Aparece o Jornal Novo, é o título, a 17 de abril de 1975, ligado a empresários da Confederação da Indústria Portuguesa. Aparece a Luta, o Diário, ligado ao Partido Socialista, já falámos, isto em agosto. E depois aparecem semanários como o Jornal, de uma esquerda independente, ligado ao Grupo dos Nove, ou o Tempo, mais à direita, esses aparecem em maio. E onde é que eles vão arranjar jornalistas que não estejam completamente descredizados? Curiosamente, certo, é uma boa pergunta, jornalistas retornados, jornalistas que vêm da vindo África, das colónias, muito menos Angola, descredizados e que integram os quadros de redação destes outros jornais. As tiragens e as vendas desta imprensa independente do Estado vão aumentar muito no verão de 1975. Os jornais de maior tiragem são os semanários Expresso, o Tempo, e o Diário, portanto, o Jornal Novo. Após que sobraram as nacionalizações das bancas e tudo isso que tu retrataste, foi uma ótima notícia. Foi uma ótima notícia para os outros. Para os outros. Pelo contrário, há uma crise enorme da imprensa nacionalizada, com baixa de vendas, quebra de tiragens, que em agosto de 1975 vai-se mesmo pensar em cortes de salários na imprensa estatizada e em fusão de jornais, porque já não é possível o Estado sustentar aqueles jornais todos. Agora, atenção, como aliás já referi quando falámos da imprensa, estes novos jornais que aparecem são empresas menos sólidas do que as antigas empresas jornalísticas. Isto é, têm pouco capital, têm instalações provisórias, são dependentes de créditos junto de gráficas, são animados sobretudo por causas políticas e, portanto, quando a política depois vai tornar-se menos interessante a seguir em 1975, vão sofrer imenso. Portanto, sim, esta nova imprensa que aparece em 1975 ressalva a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa nesse ano, mas não consolida, quer dizer, não é uma base sólida para a existência de uma indústria de imprensa, quer dizer, de uma imprensa industrial. Eu vou-te interromper aqui, nós ainda temos alguma coisa para dizer sobre a questão do impacto internacional, mas o tempo para quem nos está a ouvir em direto chegou ao fim. Essas pessoas já sabem, podem encontrar o resto da conversa em podcast. Até para a semana. O caso República e depois o caso Rádio Renascença vão ser decisivos em maio e junho de 1975 para assinalar a oposição do Partido Socialista aos governos de Vasconcelos alinhado com o PCP e também a oposição da Igreja Católica à mesma situação política. E servem ao Partido Socialista e à hierarquia da Igreja também para denunciar a situação política, isto é, de ascendente de fações do MFA alinhadas com o PCP e a extrema-esquerda, como uma ameaça à liberdade e à liberdade da imprensa em Portugal. E a liberdade de imprensa era uma das primeiras aspectos da liberdade política. Isto é, se não há liberdade de imprensa, não há outro tipo de liberdades. É sempre o canário na mina, não é? Quando começa a limitar-se a liberdade, começa a liberdade de imprensa, começa-se a limitar as outras liberdades. E, portanto, há uma grande campanha, no caso do República, o famoso slogan, no República do Povo, não é de Moscovo, que o PS gritava, o Partido Socialista gritava nas ruas, em manifestações dirigidas por Mário Soares, e de facto a liberdade de imprensa está em causa. Por exemplo, em agosto de 1975, o Jornal Novo revela um projeto do governo de Vasconcelos que prevê a instituição de uma comissão de análise dos meios de comunicação social, integrada por 6 militares nomeados pelo Conselho da Revolução e que têm poderes para multar, para suspender órgãos de informação, sem recurso para tribunais civis. Portanto, uma autêntica comissão de censura. E nessa altura, a nova direção do Sindicato de Jornalistas já é contra esta situação, porque, entretanto, a esquerda mais moderada já tinha assumido um certo ascendente entre os jornalistas, ao contrário do que acontecia em 1974. Sim, e em relação ao impacto europeu internacional, não é? Porque isto foi notícia, primeira página em jornais internacionais. Isto é um caso discutido quase como se fosse um caso doméstico em França, sobretudo, e em Itália. E porquê? Porque em França e Itália há a perspectiva de os partidos comunistas, o Partido Comunista Francês e o Partido Comunista Italiano, que são grandes partidos, são dos maiores partidos destes países, e que estão, digamos, fora do governo desde o fim da Segunda Guerra Mundial,
poderem voltar à área da governação. No caso francês, através de uma aliança com o Partido Socialista, uma unidade de esquerda, e no caso italiano, através de um compromisso com a democracia cristã. E, portanto, estes partidos comunistas, para, digamos, facilitarem estes acordos, esta possibilidade de regressar à área do poder, distanciaram-se da União Soviética, adotaram uma linha chamada de eurocomunismo. Isto é uma espécie de dizerem, nós no Ocidente, em França, na Itália, não vamos seguir o modelo soviético. Somos comunistas, temos a mesma ideologia, mas respeitamos a democracia, respeitamos as liberdades. Ora bem, o comportamento do Partido Comunista em Portugal vai servir quer à direita, quer à esquerda moderada, a uma parte da esquerda moderada que não está de acordo com alianças com o PCP, para dizer vejam como é que são verdadeiramente os comunistas. Vejam como são os comunistas. E isso vai levar, por exemplo, a que... por exemplo, o Partido Comunista Italiano distancia-se do Partido Comunista Português. Quer dizer, diz, nós não temos nada a ver com esse partido que está aí a tentar tomar o poder em Portugal. É um partido pró-soviético, é um partido ligado completamente submetido a Moscou, não é como nós. Mas claro, os críticos dos partidos comunistas nesses países vão usar o caso República, aqui está o caso República e outras situações para dizer isto é que é a verdadeira face dos partidos comunistas. Portanto, nesses países, o caso República, Raul Rego, é tudo discutido com um pormenor exato. Em França, isto é, a imprensa francesa discute isto como se fosse um caso doméstico que estivesse a acontecer em Paris. E há gente de um lado, há gente do outro, há repórteres que vêm cá saber o que é que se passa, fazem grandes entrevistas, grandes reportagens sobre o caso República, falam com os trabalhadores, falam com os tipógrafos, falam com o Raul Rego, falam com o Mário Soares. Portanto, é verdadeiramente um caso que... é um caso internacional, quer dizer, mesmo um caso internacional. E claro, tudo aquilo que tem a ver com a liberdade de imprensa é algo extraordinariamente sensível nas democracias ocidentais e, portanto, deu uma discussão enorme. Muito bem. Bom, e assim terminamos esta edição de E o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.